Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou falar sobre CRA11, o Fiagro da Esparta. Inclusive, é o meu Fiagro favorito. Que o Thiago PS, no seu canal Fique Esperto. Pois bem, eu vou começar por algumas informações mais básicas, depois falar sobre os fundamentos do fundo e um pouquinho sobre o nível de risco aqui para CRA11, dando destaque aqui para a questão do El Ninho. Então, CRA11 andou caindo aqui nas últimas semanas, né? Até um tempo atrás negociar na casa dos R$ 100. No momento que eu tô gravando, tá aqui abaixo dos 90. Então aqui, uma queda dos 13% em um fundo que, olha, até consegue segurar bem, né? Fundos da Esparta, é errado você conseguir comprar eles com tanto desconto assim por conta do alto nível da gestora. Falando aqui sobre a remuneração, o dividend yield. Olha, aqui o alerta que eu tenho para fazer para vocês. Não fiquem iludidos por esse rendimento de 1,25 por cota que tivemos aqui na Datacom de agosto referente ao mês de julho. Esse rendimento mais elevado, não acredito que ele vai se manter aqui pelos próximos meses. Julho é um mês com 23 dias úteis, então favorece bastante fundos que têm uma parcela com indexação ao CDI. Então, agora aqui os próximos meses é 21 dias úteis, agosto, setembro, outubro são 21 dias úteis, novembro acho que são 19 dias úteis e dezembro já não sei de cabeça, tá? Então, a minha expectativa é de queda do rendimento aqui pelos próximos meses, inclusive uma queda bem significativa. Se o fundo pagar R$ 1 por cota, eu não me assustaria, tá? Real por cota daria apenas 1,11%. E lembre vocês que CRA11 está no processo de recomposição de reservas. Aqui, ó, o progestor está deixando isso aqui bem claro. Nossa expectativa para os próximos meses é manter as submissões em patamar compatível com o CDI. Condicionando a evolução da cota patrimonial e as condições de mercado, julgamos que esse patamar oferece um bom equilíbrio entre previsibilidade das submissões e recomposição gradual da reserva de resultado do fundo, que cerrou o mês em 0,24. Ou seja, aqui basicamente vocês estão falando que vão pagar menos do que a geração por mais algum tempo. Lembre vocês que Fiagros não possuem a regra de distribuição de 95% do resultado. Detalhe, o resultado aqui de julho foi tão forte, né? 1,41 por cota, que pagaram um bom rendimento e ainda assim aumentaram reservas nesse mês. Agora aqui explicando por que, o fundo está passando por um momento um pouco pior, um pouco não, né? Bem pior aqui nos últimos meses, né? Ele vem aqui com uma tendência bem forte entre o em 20, o em 25 até o 80 por cota. Começou a cair aqui, principalmente a partir do mês de junho. Então, a partir de junho, julho, a gente teve aqui um aumento bem significativo da NTNB. Isso acabou gerando uma desvalorização dos ativos do fundo devido à marcação a mercado. Lembrem vocês que Fiagros possuem a conta para distribuição de rendimentos utilizam o lucro contábil. O lucro contábil de forma bem à risca, né? Então, se um ativo ele desvaloriza, isso diminui a capacidade de distribuição do fundo. Ainda mais aqui em CRA11, onde o gestor aplica a regra da marca d'água de R$ 100 na cota patrimonial. Ok? Então, tem uma expectativa baixa para a CRA11 nos próximos meses. Então, uma tese aqui seria de posicionamento em CRA11 aqui nesse período mais de baixa, em que ele está meio para baixo por conta dos rendimentos fracos que estão por vir, para depois, no momento de recuperação, você poder surfar aqueles rendimentos melhores, tá? E aqui é um detalhe, TNB anda dando uma cedida, né? Aqui a NTNB, mesmo com o cenário político se acentuando, a questão do temor político batendo bastante,
a gente começou a observar uma queda da NTNB aqui no, aqui no mês de agosto, tá? Aqui a NTNB 2032, inclusive, furou a barreira de 7 do IPCA mais 8, que é um patamar muito elevado, mas esse movimento de alta, que saindo aqui do... com um pouco mais de tempo aqui, sendo aqui do IPCA mais 7,50 para o IPCA mais até 8, quase 8,50, isso aqui causou uns prejuízo bom há alguns meses lá em CRA11, tá? Isso aqui acabou consumindo a reserva do fundo. Agora que a gente começa a observar uma tendência de queda, mas só isso daqui não está atrapalhando, o fundo já consegue fazer uma recomposição dessas reservas que estão impactando o fundo negativamente atualmente. Ok, agora dando uma olhada aqui na atribuição de performance da DRE de CRA11. Então, vou fazer aqui a interpretação para vocês porque pode não ser algo assim tão claro. Então, notem aqui primeiro CDI. CDI aqui ele está falando do carrego da carteira, ou seja, a remuneração de juros em CRA11. Então, aqui seria os juros sendo pagos, que são pagos pelos CRAs. Aqui, marcação a mercado indexados. Isso daqui é a variação da NTNB. Variação da NTNB que acaba gerando um prejuízo para o fundo devido à desvalorização dos ativos. Aqui no mês de julho até foi positivo, aqui foi um mês mais um pouco melhor, né, de NTNB não disparando. Lembrando que CRA11 é um mix entre CRAs indexados ao CDI e indexados ao IPCA. Aqui o fundo tem hoje 33% de indexação ao IPCA. E aqui, para deixar bem claro, para ser bem sincero, há algum tempo atrás eu era contra a CRA11 por conta dessa exposição ao IPCA. Porque eu tinha o seguinte pensamento, eu já via que FIAGs eram de um nível de risco bem mais elevado, então eu pensava o seguinte, para eu ter FIAG na minha carteira, o fundo tinha que ser indexação ao CDI, já que ativos indexados ao IPCA eu consigo com bastante qualidade em fundos imobiliários. No entanto, com o tempo, o CRA11 acabou ganhando a minha confiança e hoje não me importo com essa exposição a IPCA no fundo. Ok, voltando para a DRE. Então aqui a gente tem essa marcação a mercado que impactou positivamente, mas aqui no período de 12 meses, pode notar que acabou atrapalhando, né, essa alta da NTNB. Aqui nessa parte de crédito, aqui carrega o crédito, seria o prêmio de risco da carteira. Ou seja, se a carteira tem uma taxa CDI mais 2%, aqui no carrego crédito a gente estaria com esses 2%, sabe? A Selic, o CDI estaria aqui e o prêmio seria esse daqui. Então, juntando esses dois aqui, ó, aqui CDI e aqui carrego crédito, seria o carrego da carteira. Já aqui em marcação a mercado crédito, aqui está relacionado à questão de spread de risco, é um caso, algo bem mais complexo, está relacionado à questão do mercado aceitando spreads mais baixos ou mais altos, isso aqui acaba gerando prejuízo caso esse spread aumente e o lucro caso os spreads caiam, tá? Aqui com o spread é, por exemplo, um CRA CDI mais 2%, o mercado começar a cobrar dele CDI mais 3%. Isso aqui acaba gerando uma desvalorização do ativo e que bate aqui na atribuição de performance. Ok, falando agora sobre a percepção de risco que eu tenho em CRA11. Então, até nesse último relatório aqui no mês de julho, o gestor comentou sobre a questão do El Ninho e aqui ele foi bastante assertivo e tudo que ele falou aqui eu assino embaixo, tá? Realmente o que ele diz aqui faz sentido.
O El Ninho sempre vai estar aí, sempre vai ser uma possibilidade. É algo fora do controle da gestão. O que a gente deve fazer, o que o gestor deve fazer é o que está à disposição dele, é o que ele tem que fazer. Realmente você não pode ficar se estressando, batendo cabeça com o que está fora do seu controle. Você tem que se preocupar com o que você tem controle. E aqui o gestor ele fez a tarefa de casa, né? Ele montou um fundo que é robusto, um fundo que tem uma boa diversificação regional aqui em todos os estados do Brasil. Então, isso aqui ajuda bastante no El Ninho, que muitas das vezes acaba impactando com mais força uma região, realmente aqui o sul, né? Além disso, mantém também uma boa diversificação entre segmentos vestidos, também muito importantes aqui para ter uma carteira robusta. Já que, por exemplo, a gente tem observado produtores rurais de grão passando por um momento muito difícil. Tem alguns fundos aí que tem 60%, 80% de exposição a produtores rurais de grão. Já que exposição bem menor, né? Tem um pouquinho de cada coisa: açúcar, etanol, cooperativa de insumo, avicultura, frigorífico. Isso que também é muito importante aqui nesse mercado de agro, tá? Você ter essa robustez no, na carteira dos segmentos. E por último, aqui a gente teve a diversificação regional, diversificação de segmentos, também a diversificação de devedores. Aqui não sei exatamente, mas são mais de uma centena de ativos, aqui uma dezena, talvez uma centena de devedores. Então aqui é a tríplice coroa da diversificação, né? Diversificação regional, diversificação por segmento e diversificação por devedores. Então o El Ninho vai sim impactar o fundo, mas bem menos do que outros que têm uma concentração muito maior. Ok? Além disso, ressalto para vocês que eu não tenho conhecimento de devedores passando por dificuldade financeira aqui nesse CRA11, tá? Pode até ter, mas eu não tenho conhecimento, tá? Não estou sabendo. Pelo menos não dos relevantes. Ok? Então é isso. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.